Oi pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula de uma minissérie que eu estou gravando para apresentar os princípios gerais do meu pensamento, do meu modo de ver o mundo. E eu resolvi preparar essa série porque eu noto que tem pessoas que acabaram de me acompanhar porque viram um post que gostaram na internet, e tem pessoas também que me acompanham há algum tempo, mas conhecem apenas um pedaço da minha obra, do meu trabalho. Às vezes conhecem o que eu escrevi sobre ciência política, mas não sabia que eu fui psicólogo também, ou me conhece da época da psicologia, foram alunos meus de psicologia, mas não conhecem o meu trabalho filosófico. E eu resolvi que o melhor modo de meio que dar uma base comum a todo mundo que está me acompanhando é criar um material novo. Eu tentei organizar um material antigo, meus textos e tal, mas eu vi que ia dar muito trabalho, já são quase 20 anos escrevendo e publicando na internet, então tem uma bagunça enorme de rascunhos, notas de estudo, textos para jornal, para textos acadêmicos. Então eu pensei assim, não, é mais fácil fazer algo novo. E aí eu pensei e comecei a escrever, estou escrevendo uma minissérie meio que apresentando esses princípios gerais, mas achei que ia ser legal também fazer uns vídeos, porque às vezes no vídeo você consegue até transmitir mais rápido algumas informações e algumas noções. Claro que o texto também tem suas vantagens, que permitem mais precisão, né? Então eu achei que era bom ter as duas coisas, ter os vídeos para poder dar mais informação do jeito mais rápido, mas também ter os textos para transmitir ali aqueles detalhes mais precisos, a explicação dos conceitos mais clara. Então estou fazendo as duas coisas, né? Aos pouquinhos eu vou escrevendo os textos e gravando uns vídeos. Esse é o primeiro vídeo e eu vou um pouco explicar o centro, né? O princípio central do que eu tenho feito e do que me leva a fazer isso. E de certo modo, assim, o que eu vou fazer aqui é apresentar o que eu chamo de síntese pessoal. O meu modo, o modo como eu sintetizo o conhecimento que eu adquiri. E isso não quer dizer que eu criei uma nova teoria, né? Isso é uma coisa que vai ficar claro ao final dessa aula, que eu não sou exatamente um fã de teorias. Eu acho que a nossa cultura coloca um peso excessivo nas teorias. Eu vou explicar por que isso é um problema. Eu não acho, porque quando a gente fala em teoria, né, já adiantando um pouco, a gente começa a pensar num sistema de pensamento, numa estrutura lógica, e isso acaba impedindo a gente de desenvolver certas capacidades. O que me interessa não é criar teorias novas, é desenvolver em mim mesmo a capacidade de ver a realidade e de agir sobre a realidade. Né? É isso que me interessa. Então, de certo modo, alguém pode dizer assim, não, essa é a sua filosofia. Mas quando eu fico um pouco com medo de usar a palavra filosofia, embora seja a palavra correta, porque quando a gente fala em filosofia hoje em dia, a pessoa pensa logo em estudar em um jeito muito acadêmico, né? Tipo, eu vou então ler vários livros, ficar aqui pensando, anotando, estudando Platão e Aristóteles. E tudo isso é importante, eu fiz isso, né? De onde eu tirei essas ideias foram desses estudos, mas foram também da minha vida, da minha experiência prática, do meu dia a dia, e principalmente de tentar transformar tudo isso que eu ia absorvendo em algo meu. Né? E é isso que é aprender. Assim, você tem que criar a sua síntese, você tem que tomar posse da coisa. Então você tem que criar uma síntese filosófica pessoal. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. E foi isso que eu fui fazendo, né? Não é uma coisa perfeita, não termina, né? Não tem o dia que você diz assim, eu terminei, integrei tudo, assim, tá tudo prontinho, porque se você fizer isso, bom, talvez você faça isso, mas significa que você é um grande filósofo, né, que vai deixar sua marca na história. Mas mesmo se a gente não chegar nesse nível do grande filósofo e do grande pensador capaz de sintetizar toda uma série de culturas, a gente tem que buscar fazer isso, porque é nesse esforço de articulação, de integração, que a nossa mente se organiza e até a nossa personalidade se organiza. Então, aqui acolá alguém talvez conheça o que eu escrevi, por exemplo, sobre como pensar sobre negócios, sobre como pensar sobre dinheiro, como organizar sua vida emocional, seus relacionamentos, mas eu não sou um especialista nessas áreas. Eu olho para essas áreas a partir desses princípios filosóficos que eu aprendi e desenvolvi ao longo dos anos e vou tentando ver como articular isso. Então, assim, essa questão da articulação, de pensar a partir de primeiros princípios e de encontrar a base, é a parte mais valiosa que eu tenho. Assim, essa foi o grande, eu vejo que foi o grande talento que eu desenvolvi, foi a grande vantagem que eu adquiri na vida, foi essa capacidade de recuar e identificar os pontos essenciais de uma discussão. E isso é algo que se perde um pouco nas redes sociais, no debate público, né? Porque você encontra muita gente ali que lê o último texto e
Às vezes é um texto mais curto do que deveria ser por causa das limitações da plataforma, né? Cada plataforma privilegia ali um certo tipo de conteúdo. Hoje em dia dá para gravar vídeos mais longos, mas só que aí os vídeos ao vivo, você tende, assim, pelo menos para mim é muito difícil manter um raciocínio mais longo, porque as pessoas ficam entrando e saindo do vídeo, as pessoas comentam coisas diferentes, então assim, é meio baseado na distração, né? No fundo é um grande entretenimento, as pessoas pulam de um assunto para o outro muito rápido. E você só aprende mesmo quando você se concentra, né, e preste atenção durante muito tempo para dar tempo para sua mente ir tipo né, abarcando e segurando aquele conteúdo. Se você fica pulando de uma coisa para outra muito rápida, vai ficando ali um pouco na superfície, né? O que tem sua importância, né? Você começa pela superfície e é legal que a internet possibilite a gente ter um pouco de conhecimento sobre várias coisas, mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo, né, e sair um pouco dessa, né, da dica dos 3 passos, dessa coisa assim que você absorve em poucos minutos, para conseguir transmitir a parte dos fundamentos dessa coisa. Então, por isso que eu achei que era bom fazer esses vídeos, esses textos mais longos. Eu ainda não sei direito onde eu vou colocar isso em termos práticos, assim, eu acho que eu vou colocar no site meu, né, provavelmente você vai entrar no meu site e vai ter ali acesso à lista desse material. E talvez eu coloque uma versão mais curta nas redes sociais para as pessoas descobrirem e depois irem lá ver a parte mais longa, né? Mas assim, tá um pouco vago para mim essa questão da administração digital por enquanto. Mas provavelmente você vai ver esse vídeo talvez no Instagram, no YouTube, e com um link você vai poder ir para o meu site e ver todo o material lá mais organizado. Pelo menos esse é o plano, né? Bom, mas assim, o que tem de diferente nessa abordagem, né? O que que diferencia a minha abordagem, a minha síntese pessoal das outras, né? Bom, em primeiro lugar, nenhuma síntese pessoal, nesse sentido que eu estou dizendo, né, nunca vai ser totalmente original, né? Assim, você não precisa buscar originalidade em todos os momentos. Isso é um pouco um vício que a gente tem de buscar sempre o novo, 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 e até certo ponto a vida acadêmica incentiva isso, né? Porque o pesquisador tem que ter um trabalho original, mas a sua síntese, né? O seu modo de pensar não precisa ser totalmente novo. Até porque a humanidade já existe há milhões de anos, né? Milhares de anos de cultura formal, né? Centenas de anos só de debate acadêmico, então você não precisa ter uma super originalidade, né? Você vai aproveitar o que foi criado. Mas você não pode só repetir o que foi criado. E esse é o ponto que eu acho que é o primeiro diferencial que eu queria esclarecer com vocês. Por que não adianta só você estudar e repetir o que tem na cultura. E aí eu vou explicar para vocês assim, como eu vejo as limitações do nosso hábito de estudar. A gente tem, assim, a meu ver, na cultura brasileira, isso é verdade no mundo todo, mas na cultura brasileira é um pouco mais forte, mais exagerado. Em primeiro lugar, uma tendência a não querer buscar o conhecimento. A maioria da população, de fato, vê estudo como uma coisa boba, ridícula, né? Coisa de CDF, de nerd, ou então algo extremamente instrumental. Né? Assim, a pessoa, você precisa estudar porque você precisa passar no Enem, e você precisa passar no Enem porque você precisa ir para a universidade, você precisa ir na universidade porque você precisa passar no concurso. Então a gente pensa o estudo como uma coisa muito instrumental. Então isso talvez a maioria da população, né? Você estuda para passar numa prova, no fundo é isso. E aí isso afeta até mesmo quem gosta de estudar por outros motivos, porque como você cria um clima onde as pessoas não têm o hábito de buscar o conhecimento, as pessoas que buscam conhecimento, a meu ver, geralmente caem num certo fetichismo da vida intelectual. Né? Até esse termo ficou super popular por bons motivos, né? É importante a vida intelectual e, de certo modo, os livros que citam isso, né? São livros importantes e tal. Mas eu acho que as pessoas tendem a cair no fetiche também. Porque o que acontece? A gente não sabe direito o que é, no contexto brasileiro, o que é inteligência, o que é pensar, o que é entender o mundo. E aí quando as pessoas começam a estudar essas coisas, a gente tende a inserir essa prática de estudos dentro das maluquices que já estão presentes na nossa cultura. E isso é ainda complicado, além dos fatores brasileiros que eu vou explicar um pouco mais, pelo fato de que essa busca da verdade que eu estou descrevendo aqui, essa busca de entender o mundo e saber como agir sobre o mundo, nem mesmo na academia ela cabe muito bem.
Porque o que acontece no mundo acadêmico, né? Isso é no mundo como um todo. Você tem que buscar o novo, o detalhe, né? E a maioria e isso é importante, né? Você precisa ter lá o cara que estuda Platão, estuda Aristóteles, cria edições críticas, né? Isso é um trabalho importante. Uma parte da humanidade precisa se dedicar a isso, a organização dos textos, da bibliografia crítica e tal. Mas para a maioria da humanidade, para 99,9% da humanidade, você não precisa saber os detalhes de Platão ou Aristóteles. O que você precisa? Você precisa saber entender o que está acontecendo, né? Você precisa ter uma inteligência capaz de ver o que é que te cerca, o que é que está acontecendo com você e com os outros, e saber como agir sobre o mundo, né? Você precisa ter uma capacidade de ação. Né? Para 99,9% da população, os detalhes da filosofia de Aristóteles não fazem diferença. Mas tem ali alguns princípios que vai afetar a vida de todo mundo. Só que o sistema acadêmico ele não é tão bom em transmitir esses princípios, porque tem um certo vício na organização burocrática do conhecimento que tornam tudo uma coisa meio chata, meio repetitiva, meio burocrática. Não é culpa dos professores, né? Necessariamente tem excelentes professores em toda instituição, excelentes pesquisadores, mas o sistema de incentivo, né, a estrutura, o modo como a coisa é organizada, faz com que eles vão lá procurar aquele detalhezinho, né, ou então fazer uma aula e fazer prova e pensar no jeito de avaliar as pessoas e fazer meio que empurrar a cultura numa direção que não ajuda a enriquecer a vida das pessoas. E esse para mim é o meu principal problema, e é isso digamos assim, a primeira grande diferença dessa minha síntese do modo que eu vou apresentar aqui para vocês. Porque isso não é uma teoria. E o meu objetivo aqui não é transmitir cultura, não é transmitir informação. É aumentar a capacidade de entender o mundo e de agir sobre o mundo. Vocês vejam que essa diferença de termo é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, algo que me ocorre, assim, só para, assim, um exemplo meio bobo, talvez, mas eu lembro que eu estava conversando com uma moça há alguns anos, ela me falando das ideias de negócio dela, e ela me mandou um plano de negócios. Ela é uma pessoa que tinha passado um tempo na academia, tinha sido professora, e o plano de negócio era estruturado como praticamente um artigo acadêmico, todo detalhado, cheio de argumentos, notas de rodapé e tal. E claro que isso tem sua importância, né? Estudar e tal, saber articular um texto. Mas naquela hora eu pensei, isso não vai dar certo, assim. Porque essa pessoa desenvolveu ao máximo a capacidade dela de produzir artigos acadêmicos e claramente deixou de lado outras habilidades, né? Como a capacidade de organização, de ação, de executar o plano, de se adaptar, de flexibilidade. Ou seja, existe uma série, uma longa série de habilidades que não são a produção de artigos acadêmicos. Mas o nosso sistema de ensino empurra a gente por essa direção, né? E isso começa lá na escola ainda, né? Porque quando você está na escola, o que é estudar, né? Se você pensar assim para uma criança. Estudar basicamente é você ir para uma sala de aula, ficar sentado e aprender a adivinhar o que o professor quer que você coloque na prova. No fundo é isso, né? Um bom aluno, um aluno que tira sempre nota 10 é o aluno que consegue dar a resposta que o professor procura, né? Qual o problema disso? Bom, em primeiro lugar, isso está lhe dando a ideia de que o mundo funciona como uma série de afirmações, né? Você tem lá, né, qual é a capital da Argentina, e aí tem uma afirmação verdadeira e falsa. E ser inteligente é ser capaz de identificar essa informação verdadeira e falsa. Isso é muito limitador, porque a maioria das nossas interações com o mundo, na vida concreta, no dia a dia, são muito mais complexas do que isso, né? Você pensa assim, eu tenho uma filhinha, né, como alguns de vocês sabem, né, eu vendo agora ela está aprendendo a caminhar. Em nenhum momento ela precisa saber, né, identificar qual é a regra correta da física e da fisiologia. Ela não precisa saber isso. Ela precisa o quê? Ela precisa tentar 1000 vezes caminhar, né? E cada vez que ela tenta, né, que ela executa uma ação, ela recebe um feedback do mundo e ela precisa, né, ajeitar o seu comportamento, corrigir ali onde faz força, onde relaxa, para aprender a ficar em pé, né? Então a pessoa aprende a ficar em pé, a caminhar, fazendo 1000 vezes um experimento, né? Mas como é que o nosso sistema de ensino funciona?
você não experimenta o mundo, você não faz nada, você fica sentado decorando uma teoria. Eu digo isso assim, se você tentasse ensinar alguém a caminhar pelo nosso sistema educacional, a gente ia ter um monte de adulto de 30, 40 anos que não iam saber sair de uma cama, né? A gente ia viver num berço para sempre, mas a gente teria um monte de opinião sobre como é o jeito melhor de caminhar. E é isso que é a vida cultural, e é por isso que muita gente no Brasil e em todos os países tem uma certa rejeição aos intelectuais. Não é porque a inteligência seja ruim, a inteligência é uma coisa maravilhosa, mas ela foi mal aplicada, mal incompreendida, mal interpretada. Porque a gente entendeu a inteligência como essa inflação das opiniões. Né? A gente pensa que ser inteligente é ter muita opinião. Né? Então isso é tão ridículo como um bebê que quer ter uma opinião sobre o jeito certo de caminhar e não aprendeu ainda a ficar em pé. Né? Assim, seria ridículo isso, né? Mas é isso que acontece o tempo todo, né? A gente aprende lá a ir para a universidade escrever um artigo bem complexo, né? Sobre psicologia, sobre filosofia, direito e tal, e aí a pessoa é capaz de citar Kant, é, discutir detalhes do pensamento de Lacan e Freud, mas não sabe necessariamente como conversar com a pessoa, fazer uma negociação, chegar num acordo, ou seja, você inflaciona uma parte da sua personalidade, né? Uma parte da personalidade vai ficando cada vez maior e outras partes da sua personalidade vão atrofiando, né? E aí a gente acha que isso é ser um grande pensador, um grande filósofo. E aí por isso que eu lhe digo, eu fico sem querer usar até essas palavras, né? E fico sem querer dizer, eu vou dar aqui uma aula de filosofia, porque eu não quero inflacionar a capacidade teórica das pessoas. Eu quero abrir as pessoas para a capacidade de ver a realidade e de agir sobre a realidade. Né? A gente tem dois modos básicos de se relacionar com a realidade. Um é ver o que está acontecendo, entender o mundo que nos cerca e saber como agir sobre ele. Né? Isso são digamos assim, duas atitudes básicas que a gente alterna entre elas na nossa existência. Mas o sistema de ensino e a cultura, ela meio que leva a gente para uma terceira alternativa, que é gostar de teoria, né? E ao ponto que as pessoas acham que a teoria é a realidade. E aí esse é um ponto, né? Assim, para não ficar o vídeo, eu não quero que esses vídeos sejam muito longos, eu não vou entrar muito em outras discussões, mas esse eu acho que vale a pena bater nessa tecla, porque vai esclarecer isso, né? Fazer aqui um pequeno raciocínio com vocês sobre o que é uma teoria. Né? E eu sei que isso parece meio, talvez abstrato demais, mas vocês vão ver que não é tão abstrato assim. Veja, assim, simplificando talvez até demais, mas assim, uma teoria basicamente é um esquema, é uma série de proposições, para usar o termo técnico, né? Uma série de afirmações sobre o mundo. Então a teoria vai dizer lá, olha, a água, ela quando é aquecida até 100 graus, ela muda de estado físico. Aí você tem, isso é uma afirmação, e aí você tem vários subcomponentes, né? Uma definição do que é água, do que é temperatura e tal, e você conecta isso dentro de uma estrutura. Isso é uma teoria, né? Toda teoria tem essa forma, né? Você define alguns conceitos, né? Isso é aquilo, isso é aquilo outro, e você conecta uma coisa com a outra. As teorias, elas são importantíssimas. Por quê? Porque elas funcionam como um mapa para a gente entender o mundo. Né? Assim, o mundo, ele vem para a gente sobre a forma de sensações, né? De imagens, né? Você vê, né, uma árvore, você vê um cachorro, você vê, né, ouve um barulho, tal. Então, o mundo vem com esse monte de sensações para a gente. E aí, para entender como é a estrutura do mundo, a gente precisa dessa estrutura teórica. A gente precisa parar um pouquinho e criar esse modo de analisar o mundo. Então, isso é a função da teoria. Você pega todos esses dados que estão vindo para você e você cria uma estrutura lógica que representa esse dado. Porém, né, tem uma limitação aí. Né? Qual é a limitação? A teoria ela é uma criação humana. Né? Ela surge da tentativa de cada um de nós de entender uma realidade que é muito maior do que a gente. Então a gente pega essa realidade super complexa e a gente cria um esquema cognitivo, um esquema lógico, para a gente organizar os dados que a gente tem da realidade. Então isso é uma teoria. Em certo modo, uma teoria é como um mapa. Né? Se você pega um mapa, o que acontece no mapa? Né? Você pega uma cidade, né?
uma cidade tem milhares de coisas ao mesmo tempo acontecendo, né? Se você sai aqui na porta da minha casa, vai ter carro passando, você vai ter umas árvores, você tem né, um sinal de trânsito, tem um monte de coisa acontecendo. Então, o mundo é isso, é essa complexidade enorme de coisas. E aí fica difícil a gente navegar o mundo todo, né? Se você me perguntar assim, bom, como é que você sai aqui de casa, né? Você está aqui me visitando, eu preciso comprar um remédio. Se eu disser para você, olha, você vai sair de casa e você vai andar por cima de um piso avermelhado e virar a esquina quando você vir uma árvore que está sem folha. Assim, isso seria detalhes demais, você ia ficar meio perdido. Então, o que eu ia fazer para você? Eu ia lhe dar uma teoria, eu ia lhe dar um esquema que ia pegar esse mundo bem complexo, ia cortar desse mundo um monte de coisa que não é relevante naquele momento. Né? Por exemplo, eu não ia falar do cachorro do vizinho, eu não vou falar da cor da casa, eu não vou falar isso, porque você não vai usar essas informações para chegar na farmácia. Né? Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, olha, você vai sair daqui, você vai atravessar 5 quarteirões e virar à esquerda, mais 2 quarteirões tem uma farmácia. Então o que eu fiz? Eu criei um esquema, eu criei um pequeno mapa para você. E é um mapa super simples, né? É um mapa que tem, né, rua, quarteirão e números, né? 5 quarteirões aqui, vira 2 quarteirões aqui. Então, esse mapa é uma teoria que eu te dei, né? Esse mapa é uma teoria que eu te dei, é um esquema que você organiza as coisas que estão ao seu redor. Então, quando você sai aqui de casa, você está com esse meu mapa, você fez o download dele para sua cabeça. E aí, quando você olha a árvore, né, a cor da casa, o estilo da janela, você esquece tudo isso. Isso não importa. Você quer saber onde é que começa e termina o quarteirão, porque esse é o nível de análise relevante para você. E aí você vai, atravessa 5 quarteirões, vira à esquerda e chega lá na farmácia. Então isso é um exemplo de uma teoria útil, né? Você pegou esse esquema e usou ele para navegar a realidade. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer essa inflação teórica. As pessoas podem passar o resto da vida tentando melhorar esse mapa. Né? E esse mapa que eu lhe fiz é um mapa super simples, né? Que tem só uns detalhes, umas linhas muito, muito genéricas. Mas você poderia melhorar 1000 vezes esse mapa. Né? Você poderia chegar e dizer, bom, mas olha, eu vou lhe dizer exatamente como é a casa do vizinho. Para você olhar para a casa e saber quantas casas faltam até chegar no final do quarteirão. Então esse quarteirão tem 5 casas. E aí você pode botar e fazer um desenhozinho da casa. Aí você pode chegar lá e fazer um desenho de como são as janelas de cada casa. E aí depois você pode pegar o estilo da janela e dizer, essa aqui ela tem uma ponte assim, essa aqui faz né, na ponta da janela tem um detalhezinho meio redondo. Ou seja, você pode passar o resto do dia melhorando esse mapa, né? E isso não significa que você vai conseguir chegar mais fácil onde você quer chegar. Você pode até se complicar, se atrapalhar, colocar tanto detalhe lá que você não sabe mais qual é o caminho que você deve seguir. Então, isso é a coisa mais comum que acontece, né? Parece meio absurdo, mas no fundo, a nossa cultura faz isso. Você tem 2 tipos de pessoas, né? Você tem um tipo de pessoa que sai de casa e diz, não quero saber de mapa algum, né? Isso é coisa para nerd, para CDF. Eu vou sair de casa, vou sair andando e vou chegar na farmácia, né? Isso é a maioria dos brasileiros. E a outra, um grupo crescente de brasileiros que descobrem a vida intelectual, os estudos, fazem uma outra coisa igualmente maluca, que é, não, eu não vou sair de casa. Eu vou ficar desenhando o melhor mapa possível da cidade, né? Então, assim, isso é outra forma de maluquice, né? Porque por mais que seja bom o mapa, por mais que seja bom a teoria, eu não diria que a pessoa mais inteligente é a pessoa que sabe fazer o mapa mais detalhado. Porque talvez você esteja aí pegando sua inteligência e entrando num poço sem fundo de escavacar mais, procurando um detalhe relevante, né? E toda a nossa cultura, a parte intelectual da nossa cultura valoriza isso, né? O cara que consegue o argumento mais obscuro, né? Que sabe, né, encontrar o detalhe da coisa e não se desenvolve como pessoa, né? Porque pense o seguinte, assim, se você tem esse mapa super detalhado, né, você sabe dizer exatamente quais são, né, quantos passos tem que ser dados até chegar lá na farmácia, né, o estilo das casas, a cor da porta, a cor da janela. Se você tem esse super mapa, talvez você não tenha desenvolvido a capacidade de caminhar, né, de andar, de ter força para sair de casa. Talvez você esteja atrofiado ali na sua capacidade de execução. E quando você pisa fora de casa, você de repente está, sei lá, uma nevasca, alguma coisa, e você não tem força física mais para chegar na farmácia. É claro que isso é um exemplo meio absurdo, mas só para dizer que o melhor mapa não substitui a capacidade de ação.
né? O melhor mapa, a melhor teoria, o melhor esquema conceitual, cognitivo, não substitui a capacidade de atuação, de ação. Você precisa saber agir, né? E saber agir depende de outras coisas além da qualidade do mapa, né? Depende do autodomínio sobre si mesmo, né? Você tem que ser capaz de se dominar, capaz de se controlar, administrar suas emoções, se orientar na realidade, né? Porque o mapa, você também pode ter, você pode ter o melhor mapa. Quando você pisa fora de casa, você não sabe a relação entre o mapa e o que está acontecendo. Talvez um caminho que você estava indo esteja bloqueado, alguém, né? A polícia foi lá e fechou a rua, você não pode dirigir para aquela rua. E aí você tem que se reorientar, e você fica, bom, mas agora eu pego para a esquerda, para a direita? Ou seja, a vida acontece isso o tempo todo, né? A vida, assim, pela própria natureza do mundo, né? Eu vou falar mais sobre a natureza da realidade, eu vou depois fazer um vídeo sobre isso. Mas a natureza da realidade é ser algo extremamente complexo e dinâmico, né? A realidade não fica parada, né? Nada na natureza está parado, né? Você não pega ali uma árvore, né? Por mais que uma árvore possa existir durante décadas, né? Ela está se movendo o tempo todo. É só porque a mudança é lenta, né? Mesmo uma montanha está se movendo numa velocidade lenta. Então tudo no mundo está se movendo o tempo todo. Então você tem que estar disposto, né, a lidar com essa mudança. E o mapa não, o mapa é uma foto, né? É uma imagem parada, estabilizada de um momento no tempo. Então se você desenvolve essa super capacidade de fazer o melhor mapa possível, você talvez não esteja desenvolvendo sua capacidade de se adaptar às mudanças, né? E isso é uma coisa fundamental, né? Quando eu comecei a estudar, eu também vou falar mais sobre isso, e tem material meu sobre isso no Instagram, eu publiquei algumas coisas. Quando eu comecei a estudar sobre expertise, né, eu fiquei assim muito surpreso, porque desculpa, são estudos bem avançados e muito assim, muito comprovado como se adquire expertise em várias áreas da vida. E tem um jeito, né? Tem um caminho para você, por exemplo, se tornar um expert em administrar uma empresa. E para você se tornar um expert em administrar uma empresa, para você se tornar um cara que sabe, que tem a competência de administrar a empresa, uma das principais coisas é flexibilidade cognitiva. Assim, esse é um dos componentes lá. É basicamente esse componente aplicado a um tripé, que eu falo depois sobre isso para não mudar muito o assunto. Mas essa capacidade, né, de flexibilidade cognitiva, você não adquire ela pela teoria. Se você gosta demais de teoria, você gosta demais de discutir, de debater e tal, você na verdade vai se enrijecendo na sua posição, porque você vai gostando cada vez mais de ter razão, de ter um esquema abstrato e tal. Então, ou seja, você vai perdendo a capacidade de olhar para a realidade. E você vai tendo a presumir que a realidade é algo fixo e estável. E embora tenha algo estável na realidade, né, por exemplo, né, triângulo, o conceito de triângulo não muda, né, desde os gregos até hoje, né, o triângulo é uma forma geométrica de 3 lados, isso é um aspecto universal da realidade. Então tem essa parte da realidade que não muda. Mas uma outra parte da realidade está mudando o tempo todo, né? Na gente mesmo tem coisas que estão mudando o tempo todo, né? O nosso corpo está mudando o tempo todo. Então se você fica só na parte abstrata e não consegue lidar com o contingente, você fica meio desconectado, na verdade. Bom, e tem isso, né? Que a verdadeira inteligência é perceber o que está acontecendo e tem a capacidade de ação, né? Descobrir como organizar, como se organizar, né? Como organizar suas emoções, seus atos e tal, para ter um efeito na realidade, né? Esses são os dois componentes da vida, de certo modo, né? Você conseguir entender o que está acontecendo e conseguir agir sobre a realidade. E aí a nossa cultura não sabe fazer isso. A gente tende a ter essa fetichização dos estudos, né? Os estudos viram fetiche, né? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E aí as pessoas começam a achar chato estudar. E eu fico, bom, mas é claro que é chato estudar. Assim, eu não teria disciplina para estudar um assunto que eu não visse como aquilo está ligado à realidade. Às vezes as pessoas pensam assim, já que você foi professor, fez doutorado e tal, você deve gostar de estudar. Eu disse, não, eu não gosto de estudar. E nem acho que eu devo gostar de estudar. Assim, eu não tento ter disciplina, né? Assim, porque o que acontece, né? As pessoas, elas adquirem essa noção, né? Elas criam esse fetiche de estudar por estudar, de achar que estudar é ter um monte de informação. Aí fica chato estudar, porque se torna uma coisa inútil, né? Você está ali acumulando teoria.
E aí depois elas acham que elas precisam ter mais disciplina, aí elas começam a se martirizar, e, mas eu preciso estudar, eu preciso fazer essa coisa chata. Eu disse, não, não é fazer uma coisa chata. Você que está estudando errado, você deveria, na verdade, em vez de pensar em estudar, pensar em se abrir para o mundo, né? E entender a realidade. Porque quando você pensa, começa a entender assim, pô, eu quero entender a realidade, eu quero entender o que está acontecendo. Aí você não está mais estudando. Você está numa aventura de explorar o universo, né? De entender o que está acontecendo e de descobrir como afetar esse universo. Então aí é uma coisa que você não precisa de disciplina, porque é uma coisa agradável, uma coisa interessante, empolgante, entusiasmante, né? Então assim, você fica entusiasmado, você fica, pô, que ótimo isso, né? Eu quero, né? E como eu digo, toda criança tende naturalmente a isso. Você pega uma criança pequena, ela vê um objeto novo, ela quer ir lá mexer, quer bater, quebrar. É um pequeno cientista, né? Todo bebezinho é um pequeno cientista. Ele quer quebrar, bater, jogar, ver o que acontece. Por quê? Porque ele está lidando com a realidade, descobrindo características da realidade e descobrindo modos de agir sobre a realidade. Então, criança adora fazer isso. Quando você pega essa criança, joga numa sala e bota num lugar, né, todo formatado, que ela tem que decorar ali uma coisa que não vai afetar a vida dela, aí claro que fica chato, mas porque é chato mesmo, né? Não é isso que é pra gente estar fazendo. É... Bom, então é isso, assim, eu acho que isso aqui já é um bom ponto de partida, né? Eu acho que esse é o primeiro elemento da minha, digamos assim, da minha filosofia, né? Mas com esse cuidado de que não é uma teoria, né? Não é eu não tô aqui para passar um sistema que eu criei, não é nada disso. Mas assim, a primeira característica das coisas que eu faço é essa, assim, é que eu não estou interessado em passar uma teoria, eu não estou interessado em acumular informação. É, eu quero entender melhor o mundo e eu quero descobrir modos de ser mais eficiente no mundo e agir melhor no mundo, né? Essas são as duas coisas que eu tento fazer e que eu venho tentando fazer, né? E a segunda coisa, e aí vai ser um tema para as próximas aulas, é perceber que o modo de fazer isso conecta várias áreas, né? Algumas pessoas sabem que eu fui psicólogo, que eu fui cientista político, né? Que eu tive várias atividades, mas quando você tem um interesse de entender a realidade mesmo, você vai vendo que a realidade não está dividida em áreas, né? O ser humano, a natureza, ela não tem ali um departamento de física, um departamento de psicologia. Isso são divisões burocráticas, mais ou menos artificiais, né? Tem um certo fundamento na realidade, que eu vou falar depois, mas quando você quer entender a realidade, quer agir sobre a realidade, você tem que um pouco entender do todo, assim. Você tem que criar uma atitude de curiosidade pelo mundo em si, não pela disciplina, né? Você não fica interessado em psicologia, você fica interessado no ser humano, e aí para entender o ser humano você vai entendendo várias disciplinas. Então mas aí já acho que já está muito longo para um primeiro vídeo, eu vou falar mais sobre isso depois. Mas é isso basicamente o que digamos, o que eu chamo de síntese filosófica pessoal. Não é uma teoria, não é um esquema teórico, não é um conjunto de teses, é uma atitude diante da vida, né, de entender a vida e aprender como agir sobre a vida. E por causa dessa atitude, você tem que criar a sua filosofia pessoal, né? Todos nós temos que fazer isso, né? Eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer a minha, né? Não é a minha ideia, não é formatar as pessoas para que elas pensem igual a mim. É que todo mundo tem que criar a sua síntese. Você tem que olhar para o mundo e entender o que está acontecendo. E aí o motivo de você ver essas aulas e ver como eu entendo, não é para você pensar como eu, mas para você pegar esses elementos, perceber o que eu estou observando e fazer a sua síntese. Então é isso que é o aprendizado. Você vai estudando vários autores, vários pensadores e vai pegando o modo deles pensar sobre a realidade e você vai desenvolvendo a sua capacidade de observar a realidade. Não é a teoria, não é você ficar bom em resumir esse vídeo ou ficar bom em explicar o meu pensamento. Isso não é importante. O que é importante é você ser capaz de olhar para a realidade e ver a realidade com mais clareza e agir sobre ela, né? E como é que você vai melhorar nisso? Bom, aí você olha para quem, né, já fez esse caminho, né, como eu, e você observa as coisas que eu acertei, as coisas que eu errei, e você refaz o que deu certo, né? Então, é mais ou menos isso, assim. Eu acho que já está de bom tamanho para um primeiro vídeo. Eu vou colocar isso na internet, em algum lugar, né? Quando vocês ouvirem esse vídeo, vocês vão saber onde ele está. E depois eu vou criar um site para ter um pouco outros vídeos de um modo mais organizado. E se vocês tiverem gostado disso, mandem mensagem para mim, principalmente assim, perguntem o que não está tão claro e o que vocês acham que eu preciso esclarecer, porque
vários dos temas que eu toquei aqui, eu vou retomar esses temas, né? Quem já leu meus textos sabe que eu falo sempre na importância de recomeçar, de certo modo. Porque quando você vê, assim, por exemplo, eu apresentei aqui uma ideia para vocês, né? Eu apresentei uma postura diante do conhecimento e uma definição de conhecimento, né? Foi isso que eu fiz nessa mini aula aqui, né? E essa postura depende de outros conceitos, né? Depende do que é realidade, do que é conhecer, do que é o mundo, do que é o estudo e tal. Ou seja, tem uns conceitos principais e tem conceitos secundários, né? Então, quando você assiste isso uma vez, você vai pegar um pouco dessas coisas. Mas depois dá para você aprofundar e rever cada um desses itens com mais profundidade. Então, assim, é um pouco o que eu vou fazer. Assim, eu penso, por exemplo, um vídeo só sobre o que é realidade, um sobre o que é verdade, um sobre o que é inteligência. E aí parece que a gente está meio que na mesma zona, na mesma órbita, mas aí você vai ganhando clareza sobre cada componente, porque é um pouco assim que a nossa mente funciona, sabe? A nossa mente, ela não funciona linearmente, tipo, você aprendeu A e depois aprende B, C. Não, a gente aprende, né? É como você olha assim, você olha para uma paisagem, vê uma árvore lá longe, você meio que percebe o que está perto da árvore. Mas aí você precisa, né, desviar seu olhar e olhar aquela pedra para enxergar com mais clareza a pedra. E depois você olha de novo para a árvore e vê outros detalhes. Então a gente precisa rever as coisas, né? E aí, assim, eu obviamente estou falando aqui, eu não sei como vocês estão ouvindo. Então, se vocês me disserem os pontos que não estão claros, o que é que vale a pena aprofundar, isso me ajuda a preparar os próximos vídeos. Então, mandem mensagem para mim, eu vou depois... se vocês me seguirem no Instagram, vocês podem mandar por direct. E depois eu vou ajeitar essa coisa do site e do e-mail para ficar mais fácil a gente se comunicar sobre isso. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que isso tenha sido útil para vocês e tenham principalmente, como eu digo, ajudado vocês não a ter uma nova teoria, mas a pensar mais sobre a realidade. O que é real, o que é verdadeiro e como é que eu faço para afetar o mundo real. Porque no fundo é isso que importa, não é teoria, mas é a nossa inserção na realidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.